raças, etc. Indique quem é a população e quem é a amostra. Então, muito bem. Quando a gente olha aqui, ele está falando de filhotes de médio porte e a empresa selecionou 200 filhotes. Uhum. Esses 200 filhotes aqui são a amostra. Sim. Foi pego essa amostra de um total maior. Uhum. E esse total maior não é citado, mas a gente, com a nossa interpretação, né, de português, ninguém aqui é analfabeto funcional, a gente entende que a população são todos os cachorros, todos os filhotinhos de médio porte. Beleza? Uhum. Então, às vezes, nas contas, né, não só na estatística, a gente precisa tirar informações que vêm do externo, né? Uhum. Muito bem, então leia esse exercício aí, 1.3, e me diga quais são a população e a amostra depois que você lê, beleza? Tá. Tá. A população seria 100, os 100 atletas e a amostra seria os 16 atletas, certo? Maravilha. Vamos pegar mais um aqui. Lê esses dois aí, né? Ninguém tem pressa. Você vai me dizendo aí. Tá. No exercício 1.4, a população seria todas as fitas de VHS da biblioteca e a amostra seria 8 fitas. Perfeito. Tá. Tá. No 1.5, a população seria todas as dissertações do curso de História, Geografia e Pedagogia, né, defendidas a partir do ano de 2000, e a amostra seria 10 delas. Seria... Seriam uns 30 alunos, né? Que são 10 de cada um desses 3 cursos. Ah, tá, sim, sim, sim. É isso aí. Maravilha. Então, uma coisa que você pode ter notado é que, apesar de nós estarmos falando de amostras, em diferentes casos tiveram diferentes formas de pegar essa amostra. Um exemplo é esse último caso, né? Que ele selecionou 10 de cada curso. Não foram Uhum, 10 aleatoriamente, assim. Poderia ter sido, sim. sei lá, 8 de um curso e um de outro e um de outro. Mas foram exatamente 10 de cada curso, né? Uhum, Então, são os tipos de amostragem que estão citados aqui, né? O primeiro é a amostragem aleatória simples, né? Como eu acabei de falar, essa que eu acabei de supor aí, ela poderia ser pensada como uma aleatória simples, porque uhum, foram, independente de ter 3 cursos ali, foram pegos de qualquer jeito, né? Aleatoriamente. Enquanto a estratificada, ela vai ser dividida em estratos, e daí você pega, veja, foi feita um subconjunto do conjunto antes de ter sido pego a amostra. Por exemplo, aqui a gente está falando de uma escola. uhum, E daí ele está falando que cada série aqui, quinta série, sexta série, sétima série, corresponde a um extrato. E daí, de cada extrato, uma amostra aleatória vai ser pega. Isso é tipo o exemplo ali da pedagogia, que tu acabou de ler, né? Geografia, história. uhum, Beleza? E agora a sistemática, você tem uma regra pré-definida para fazer essa escolha. Então, por exemplo, aqui ele cita, você tem 10 carros e vai pegar, você vai fazer uma escolha, né? Baseado nesses 10 carros, só que esses 10 carros, eles estão organizados de modo aqui no caso é de preço,
do maior para o menor, né? Então já existe uma organização dos dados, vamos dizer assim. Beleza? Uhum. Então, pensa aí, né? Então anota aí, né? Eu recomendo até que você escreva. Simples, você coloca assim de qualquer jeito. Aleatória simples, de qualquer jeito. Estratificada, você pode resumir como um subconjunto do conjunto. Tá. E a sistemática, você pode dizer que tem uma regra. Sistemático, né? Tem uma regra ali. Uhum. A palavra sistemática já indica isso. Muito bem. Por exemplo, né? Para cada uma das seguintes situações, vamos ver aqui. O Conselho Universitário de uma universidade deseja conhecer a opinião dos alunos e dos professores, estabelece horários fixos para atendimento, né? Para compor a amostra, foram sorteados aleatoriamente 10% dos alunos e 10% dos professores. Bem, que tipo é esse? Eu sei qual é. Você acha que é o aleatório simples, o estratificado ou o sistemático? Parece ser sistemático, não é? Não. Por quê? Tá. Porque foi pego subconjuntos dos conjuntos, né? Tá, então seria estratificado. É. Tá. O próximo aqui. Um treinador de uma confederação deseja dividir 20 times em 2 grupos. Para o primeiro grupo, seleciona aleatoriamente 10. Então, teve 2 grupos, né? Foram divididos em 2 grupos. Aleatoriamente 10. E os outros 10 para outro grupo. Uhum. E aí? Foi Seria simples. estratificada, né? Certificado, isso. Vamos lá. Uma lista de corredores de uma maratona contém 1.000 nomes, numerados consecutivamente de 1 a 1.000. Iniciando-se do quinto nome, uma amostra foi composta sorteando esses caras. E aí? Essa daí é sistemática, né? Maravilha. Show de bola. Então, acho que você pegou a ideia. Uhum. Muito bem. Legal. Bem, isso que a gente acabou de ver faz parte da matéria, mas não é assim tão importante. Agora, esse negócio aqui já é muito importante, muito mesmo. Sim. Até mesmo para fazer as contas. Porque, dependendo do tipo de variável que você tem, você vai ter um tipo de conta para fazer. Uhum. Ok? Em especial quando nós estivermos falando de probabilidade. Lá na Sim. probabilidade, o tipo de variável vai te dizer se tu vai usar uma distribuição normal, uma distribuição binomial. Na verdade, isso aqui, normal ou binomial, já vai simplesmente da qualitativo para quantitativo. Mas dentro de uma distribuição, por exemplo, qualitativa, dependendo do fato de ser nominal ou ordinal, mais especificamente na quantitativa, porque a gente está falando de quantidade, né, número. Se for discreta, você vai ter um tipo de, vamos dizer assim, um conjunto de distribuições possíveis. Daí dentro da descrição de como é essa variável discreta, você daí vai ter mais outros tipos possíveis de distribuições. Então entender isso aqui é muito importante, beleza? O próprio nome indica, né? O que é uma qualitativa? Se trata de qualidade. Uhum. Então, as qualidades elas podem ser dadas por nome, por exemplo, eu estou falando aqui de televisões, daí tem a televisão da Samsung, tem a televisão da LG, da Sony, etc. São nomes. Não tem uma que vem antes da outra, vamos dizer assim. Enquanto a ordinal, né, daí já tem uma ordem. Você pode estar falando de uma coisa que pode ser classificada como ruim, médio ou bom. Uhum. E assim vai, né? Muito bem. Enquanto quantitativo, fala de quantidades, né? As quantidades elas podem ser discretas ou contínuas. Quantidades discretas são coisas que elas só podem ser entendidas com números inteiros. Por exemplo, você pode ter uma casa inteira, 2 casas inteiras, 0 casa. Você não pode ter 0,7 casa. Eu não tenho uma 0,35 casa, sacou? Sim. São grandezas, são assim, tem uma pessoa, 2 pessoas, você não pode ter meia pessoa. Uhum. E enquanto existem outras grandezas que podem ser entendidas como coisas contínuas. Por exemplo, peso, altura. Né? Eu não preciso ter exatamente 10 quilos de algo. Eu posso ter 10,3 quilos de algo. Altura também, mesma coisa. Tempo, né? De modo geral. Você pode ter meia hora. E assim vai, né? Sim. Entendeu a ideia? Sim. Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou copiar. Eu vou colar aqui no teu zap. Para você poder ficar olhando enquanto eu te faço as perguntas.
Vamos ver os exemplinhos aqui, né? Eu estava explicando já sobre isso, né? Nominal. Podem ser permutáveis, não tem ordem, né? Masculino e feminino, não tem um que vem antes ou depois. Sim, não, também não. Fume, não fuma. Muito bem. Agora a ordem aqui, né? Tem outra coisa que é a ordem, por exemplo, dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, assim vai, né? Uhum. Muito bem. Enquanto a quantitativa, né? Coisas que são números inteiros, né? Por exemplo, o número de irmãos dos 30 alunos, né? Tem um cara que não tem irmão, tem outro que tem um irmão, tem outro que tem dois irmãos, tem outro que tem cinco irmãos, assim vai. Tem Sim. meio irmão. É. A menos que o pai tenha pulado a cerca ou algo assim. É. Continue, contínua. Daí são coisas, como eu falei, né? Altura e peso, né? Muito bem. Show de bola. Portanto, cara, eu preciso ir no banheiro, né? Infelizmente, de manhã cedo é uma coisa complicada, eu acabo tomando muita fibra antes de dormir Não, tá e tranquilo, tá café quando eu tranquilo. acordo. Daí é uma De boa. combinação fatal. Mas você vai lendo aí, eu já te mandei o quadro lá, quando voltar você vai me respondendo um por um, beleza? Aham, tá Já tranquilo. volto. Note que, quando você vai descrever uma dessas respostas, você vai ter que, como aquela arvorezinha está indicando, dizer duas respostas. Por exemplo, esse bicho aqui, ele é qualitativo ou quantitativo? Bem, ele é qualitativo, porque não é número, né? É Sim, nome. Mas isso aqui é qualitativo agora, nominal ou ordinal? Qualitativo nominal, sim. porque não tem ordem, não tem um que vem antes. Aham, Beleza? Show de sim. bola. Então, você vai sempre dar essas duas respostas. Então, eu responderia que isso aqui é um qualitativo nominal. Beleza? Então, já Tá. volto.
Pronto. E aí, me responda. É, a primeira seria qualitativa nominal, Como eu havia dito, aham. sim. A segunda seria quantitativa discreta, né? Discreta. Porque Isso aqui é meio esquisito, né? Eu sempre passo por essa dúvida quando eu vou dar essa aula. Por quê? Porque o tempo, de modo geral, o tempo em si, independente sim, da pergunta, né? Ele é uma variável quantitativa, de fato, porque é quantidade, é número, contínua, né? Como eu sim, falei, a gente pode ter meio ano, né? Por aí vai. uhum, Só que aqui ele está falando para em considerar meses completo. completos, né? Isso Então, é o complicado. eu tinha colocado quantitativa contínua e tudo mais, só que daí quando eu reli e vi que estava escrito meses completos e tudo mais, eu pensei, putz, então é meio que impossível você ter quebrado ali assim, né? Tipo um mês e meio, né? Tudo mais, tipo, É. um mês e Bem, 15 se a dias. dúvida surgiu na sua cabeça, é o que eu gostei. Gostei disso. Vamos para a Uhum, próxima, então. tá. A terceira seria quantitativa contínua, né? Uhum, Na quarta, a mesma coisa. uhum, É, na quinta, qualitativa nominal, né? uhum. Na sexta, quantitativa contínua. Maravilha, percebi que você entendeu. Tá. Show de bola. Ah, tendo em vista isso, já que você foi bem, agora a gente vai falar de representar os dados, que nem você me falou, que você já aprendeu histograma, é uma forma de representar. Só que a Uhum, primeira forma de representar é com tabela. sim. Então, vamos entender como construir uma tabela. Isso parece meio besta, mas quando eu comecei a dar aula de estatística, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de explicar para os alunos isso, porque eu não entendia. Então, vamos Uhum, entender isso aqui bem. Primeiro, né? A distribuição de frequência simples. De novo, existem vários tipos de variável, né? Mas a gente vai falar de frequência simples agora, então ficar tá. baseado nisso. Show de bola. Então, os dados normalmente eles chegam para a gente brutos, né? A gente vai medindo, eles vêm de qualquer jeito. Uhum, E a primeira coisa que a gente vai fazer para construir a tabela é fazer eles em raw, a gente chama. Raw é deixar em ordem crescente. uhum, Muito bem. Então, por hora, vamos simplesmente deixar em ordem crescente. Ele deixou aqui em ordem crescente. E como você pode ver, né, esse é o tipo de dado mais simples para fazer a tabela, porque tem classes, você já vai entender o conceito de classes, bem específicas. Né? Você tem aqui a turminha que tem 0 filho, a turminha que tem 1 filho, e assim sucessivamente. Né? Veja, 2 aqui significa que um cara respondeu que tem 2 filhos. uhum, Daí a gente vai criar uma tabela. Uma coluna dessa tabela vai ser o valor da variável. Ele está até chamando de x aqui. A variável é x, que na nossa interpretação é o número de filhos. Então, teve gente que respondeu 0, teve gente que respondeu 1, e assim sucessivamente, em ordem crescente. Esse FI aqui é o que a gente chama de frequência, em especial frequência absoluta, que é a quantidade de vezes, né, por isso frequência é uma quantidade de vezes, a quantidade de vezes que apareceu determinada variável, resposta de variável. Então, por sim. exemplo, 2 vezes apareceu 0, ou seja, tem 2 pessoas nessa empresa que têm 0 filhos. Tem 4 pessoas que têm 1 filho, e assim sucessivamente. Ok? Uhum, Acontece que se eu chegar para você e dizer assim, na minha empresa tem 10 pessoas que têm 2 filhos, não dá para saber bem se isso é muito, se isso é pouco, né? Afinal sim. de contas, eu não sei quantas pessoas tem nessa empresa. Uhum, Por isso que é muito comum a gente escrever as coisas em frequência é, relativa, que é com essa porcentagem aqui. Todos esses valores são valores de porcentagem. sim. Daí, quando você chega e fala assim, pô, 33% das pessoas na minha empresa têm 2 filhos, já dá para imaginar que é uma quantidade grande, né? As Uhum, pessoas lá têm isso. Muito bem. Então, show de bola. Note que esses valores aqui no final são basicamente a quantidade de pessoas observadas, né? 30 foram a quantidade de pessoas observadas nesse estudo, né? Foram 30 pessoas perguntadas. Enquanto esse 100 aqui é 100%, né? Se você soma todos esses valores aqui, você tem que chegar,
né? Em 100%. Não pode dar mais, não pode dar menos de 100%. Uhum. Tudo é assim. Agora, o que eu vou falar para ti? O seguinte. Entendido isso, surge a pergunta: como é que ele chegou em 6,7, em 13,3, né? Conta de porcentagem às vezes é meio complexo. Mas aqui é bem de boa. As únicas informações que você precisa saber é o valor de cada uma das variáveis, né, da frequência associada a cada uma das variáveis. O valor dela não, mas a frequência. Só isso que importa, a frequência. E a quantidade total. Valor total. Uhum. Para pegar esse 6,7, é só pegar o 2 e dividir por 30. Sim. Só que se você dividir 2 por 30, não vai dar 6,7. Vai dar Uhum. 0,067. Sim. Então sempre você vai multiplicar por 100. Sim. É fazer a regra de 3, praticamente. Regra de 3, basicamente. Multiplicar cruzado, né? Sim. Sim. Mas a dica é, você pega esse valor, divide por esse e multiplica por 100 a resposta. Sim. Mais fácil, mais simples. Daí aqui vão aparecer uns outros carinhos que eventualmente são interessantes, mas o mais importante é já o que eu te expliquei. Né? Então aqui as duas colunas que eu já te expliquei. E o que é esse cara aqui? São frequências acumuladas. Às vezes eles aparecem em algumas contas específicas para você fazer. Muito bem. Como é que é o negócio? Frequência acumulada, você vai somando todo mundo aqui e no fim vai ter que dar a quantidade total. Deu de fato. Daí, o que isso aqui responde, né? Parece meio tosco, mas isso responde perguntas como isso aqui, ó. Quantos empregados têm até 2 filhos? O que seria até 2 filhos? 2 filhos ou menos. Certo? Uhum. Galera, vem aqui quem tem até 2 filhos, né? Quem que vai lá? Vai o cara que não tem filho, vai o cara que tem um filho e vai o cara que tem 2 filhos. Certo? Sim. Isso. Então, ou seja, se você somar a quantidade de pessoas que têm 0 filhos, 1 filho e 2 filhos, responde essa pergunta aqui. Uhum. E é isso que essa frequência acumulada faz. Então, na hora que eu vou no 2 e vejo 16, eu sei que já é a soma de quem tem 0, de quem tem 1 e de quem tem 2 filhos, né? 2 mais 4 mais 10 dá 16. Certo? Uhum. Isso. Sim. Então, é essa frequência aqui com a seta para baixo, frequência acumulada, tem um nome, né? Mais específico. Acumulada abaixo de. Isso. Tá. Da turma que tem abaixo de. Quantos empregados têm ao menos 4 filhos? O que significa ter ao menos 4 filhos? Ter 4 ou mais. Vem aqui quem tem pelo menos 4 filhos. O cara que tem 4, o cara que tem 5, o cara que tem. Aqui é só 4 e 5. Sim. Então, respondido por essa parada aqui. Então, quando eu vou no 4, 8, eu já sei que esse 8 significa a turma que tem de 4 para mais. Uhum. Né? Se eu olho aqui, quem tem de 4 para mais, quem tem 4 e quem tem 5. 5 mais 3, 8. Sacou? Sim. E o mesmo aqui para as porcentagens, você já entendeu como é que faz porcentagem. Muito bem. Show de bola. Então note, né? Não é assim uma coisa tão direta ao ponto. Agora, seguinte. Existe essa construção aqui, como eu expliquei para você, de classes. Por quê? Porque nem sempre você consegue lidar com números que são, primeiro, né, discretos, como tem aqui, né? Nem sempre a variável é quantitativa discreta. Uhum. E daí como é que fica, né? Você vai conseguir como colocar pessoas assim na mesma frequência ali? O negócio é o seguinte, nós temos que primeiro fazer amplitude, que é pegar esse negócio aqui, né? Ou seja, o valor final, o valor menos o valor menor. Feito isso, você vai ter o número de classes aqui. Ah, tá. Por exemplo, no nosso caso lá, o que seria... Claro, no nosso caso é discreto, né? Mas não seria pegar a turma que tem 5 menos a turma que tem 0? Limite Sim. superior, limite inferior, certo? Maior valor, menor valor. Beleza? Uhum. Agora, aqui. Próximo. Número de classes. Isso aqui vai ser a quantidade de classes que, de fato, tua tabela vai ter. Por exemplo, aqui na nossa tabela, a gente teve 6 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu vou decidir quantas classes vai ter a minha tabela? Porque eu posso estar falando, sei lá, do peso de várias pessoas, da população do Brasil.
Então, como é que eu vou colocar uma classe para cada? Não tem como, né? A tabela vai ficar ridícula. Mas você poderia colocar, por exemplo, de, sei lá, de bebezinhos, né? De 0 a 3 quilos, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, entendeu? Uhum. Aí você consegue classificar bem ali quanto vai ter em cada. Muito bem. Claro, para descobrir a quantidade de classe tem que fazer essa conta aqui. 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Quem que é n? A quantidade de dados da tua tabela. Sim. No caso lá era 30 o n, né? Tinha 30 pessoas no estudo. Caralho, Uhum. falando demais hoje, minha garganta. Finalmente, né? A amplitude é aquilo que eu falei, né? Que era de 3 em 3. Eu acabei de falar. De 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9. Isso é amplitude, ou intervalo de classe. Para descobrir qual é esse valor, é pegar o A, que é a amplitude total, foi feita com essa conta aqui do maior menos o menor, dividido pela classe ali, né? Tá. Que, pelo valor de classe, né? Por quantas classes vão ter. Aí isso vai te dar o númerozinho. Vamos ver um exemplo. Aqui, por exemplo, tem pesos de blocos. Então, note, né? Cada peso é diferente, não dá para criar uma classe para cada. Sim. Muito bem. Dito isso aqui, vamos descobrir aqui que a amplitude total é 39. Peguei o maior, diminuí pelo menor. O número de classe vai ser fazendo essa conta. Basicamente tem que fazer o log de n aqui e fazer a continha. Log de n tem que usar a calculadora, não tem jeito, né? Sim. Daí deu mais ou menos 5, né? Então a gente arredonda. Uhum. Aí agora que eu tenho esses dois valores, eu faço a divisão do 39 pelo 5, eu cheguei em 7,8. Ou seja, cada classe vai ser de 7,8 em 7,8. Tá. Então eu pego 56, somo 7,8, deu isso. Daí eu olho na tabela e vejo quantos blocos tem desse peso até esse. Vão ser 5. Na tabela não, os dados, né? Os próprios Uhum. dados. Muito bem. Note que pode acontecer de você. Note, né, que a próxima classe que começa com o que acabou da outra. Então poderia acontecer de ter um cara com exatamente 63,8. O que a gente faria numa situação dessa? Colocaria esse cara aqui na segunda classe, porque é assim, ok? Tipo, sempre você coloca na que começa com o dado, beleza? Tá. Isso, por isso que tem uma barrinha aqui até, ó. A barrinha significa que você tá pegando aquele dado também. Uhum. Tá. Muito bom. Então, show de bola. Bem, entendido isso, eu quero fazer um exercício com você. Eu quero que você faça esse exercício para você já perceber que a coisa não é tão preta no branco aqui. Eu vou tentar criar uma quantidade de dados assim parecida com essa e para você fazer essas coisas, tá? Tá. Agora, o problema é que eu sou meio burro para ficar criando dado. Eu não quero pegar uma tabelona como essa aqui, gigantesca. Muita coisa, né, para trabalhar. Por exemplo, aqui tem um exercício. Chato é ficar colocando esses dados em ordem, né? Isso é meio chato. Eu quero pegar uma tabela menor. Então tá, vamos lá. Aqui tinha 14 blocos, então também vou colocar 14 dados. Vamos lá. Vão ser pesos. Então vai ter o cara com 90, o cara com 88, o cara com 80, o cara 94, 93, o cara com 105, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 75, isso aqui é magrinho. Então já tem quantos aqui? Vou fazer só mais uma listinha. Ok. Ok? Bem, então você vai ter que fazer a tabela disso. Tá. Né? Claro, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou te mandar a apostila. Uhum.
Aqui. Tá na mão. Tudo isso está na página, lá pela página 17, né? Basicamente, as primeiras coisas que você vai ter que fazer é o que ele fez aqui nesse exemplo, né? Uhum. Coloca os dados em ordem, encontra esses três negócios. Depois começa a construção da tabela, beleza? Tá. Tá, então estão aqui os dados. Tá, ó, isso é um 9, isso é um 4, ok? Então se aparece, isso aqui também é um 9, beleza? Não, 4 tranquilo. está sempre aberto, então beleza. Então vai lá, eu acho que você consegue começar, pelo menos encontrar esses dados, daí na próxima aula você já me traga a tabela feita, né? Eu vou Ok, te dizer se os dados estão certos e daí você traz a tabela feita. tranquilo. Muito bem. Então beleza, vai lá, começa aí, no fim manda a foto. Ok.
Beleza, depois tu manda pra mim lá então, beleza? Tranquilo, eu mando sim.